Nos arredores de Berlim ainda há traços da supercidade planejada por Hitler. Esquecidas e abandonadas, estas são as ruínas da tentativa de construir a nova capital do mundo. Hitler talvez seja responsável por mais morte e destruição que qualquer tirano da história. Mas ele não queria só destruir. Queria construir, remodelar o país de acordo com a própria visão. E uma nova cidade seria sua obra máxima. There's nothing like this has ever been tried or achieved. Nobody has ever replanned, rebuilt a whole city in this way. Hitler queria criar edifícios maiores e melhores do que qualquer um do mundo. Um domo tão alto que poderia abrigar a Torre Eiffel. Um estádio que recebesse 400 mil pessoas. Mas seu sonho nunca foi realizado e morreu com ele no fim da Segunda Grande Guerra. Somente agora, depois de 6 décadas de pesquisas e com tecnologia de última geração, foi possível recriar a cidade que Hitler imaginara para seu povo. Este é O Mundo Perdido de Hitler. Mundos Perdidos. A supercidade de Hitler. Alemanha, 1933. Uma nação amargurada com a derrota da Primeira Guerra Mundial. O povo sofria as agruras da depressão econômica e Adolf Hitler subiu ao poder com sedutoras promessas de um novo futuro. Um futuro onde os alemães teriam lugar seguro entre os líderes do mundo políticos e militares. Hitler reconstruiria a nação. No lugar de Berlim, criaria uma nova capital, que se chamaria Germânia. Em sua carreira vertiginosa, ele quis erguer prédios que simbolizassem a supremacia nazista e garantissem um lugar na história. Prédios que reforçassem a imagem que pretendia criar de si mesmo. Para isso, precisava de um cérebro privilegiado. E escolheu Albert Speer, um jovem arquiteto de 28 anos. Ele seria a ponte entre o sonho de Hitler e a realidade da construção. His youth was an important factor because he could, in that sense, become a kind of apprentice to Hitler. That is, he could build what Hitler was imagining. Essa parceria sobreviveria até os últimos dias de Hitler. Juntos, encetaram uma campanha de construções concebidas para intimidar e assombrar. Essa campanha começou não em Berlim, mas no sul da Alemanha, a sede do nazismo. Em Nuremberg se realizaram os comícios mais importantes do partido. Speer projetou um espaço em que os adeptos do partido celebrariam o culto ao grande líder. Hoje está abandonado, retrato fiel de uma triste era. Mas a grande arena de Speer está aí. Tem o tamanho de 12 campos de futebol, cercados por 36 torres de pedra. Em uma ponta fica a tribuna Zeppelin, onde os líderes fariam discursos aos membros do partido. A plataforma era imensa, elevando-se a 20 metros do chão. 60 mil pessoas podiam se sentar ali para apreciar as paradas militares lá embaixo. Speer inspirou-se em uma bela peça da arquitetura grega, o Altar de Pérgamo, que havia sido importado em 1913, tijolo a tijolo, pelo Museu de Berlim. Ao imitá-lo, Speer deixava claro que os nazistas não teriam rivais na história do mundo. This monument had a series of steps going down it, and then also a large colonnade behind it. Originally, there was a large colonnade behind us here. Mas o arquiteto não apenas copiava o que via. Ele quis aperfeiçoar o monumento e adaptá-lo para sua época. Aumentou a escadaria e acrescentou patamares, criando uma tribuna muito maior do que a original grega. Foram 3 anos de construção. Concluída, a obra ganhou como coroa uma enorme suástica. O historiador Paul Jascott investigou os corredores abaixo da plataforma. We're standing inside of one of the only remaining structures built by Albert Speer, the Zeppelin Tribune.
What you're seeing here is the lobby space that was probably used as a preparation area for party officials before they would go up and speak at the tribune stands above us. Os oficiais estavam acostumados a discursar perante milhares de pessoas nesses comícios. O ambiente todo foi concebido para convencer os ouvintes de que faziam parte de um evento histórico. As paredes eram revestidas de mármore e o chão de granito polido. O teto era enfeitado com suásticas douradas em mosaico. Contudo, o mais impressionante projeto de Speer na Praça de Nuremberg fora criada não com pedras nem metal, mas com luz. No comício de 1934, ele usou a luz para dar a sensação de união e encerramento no imenso espaço aberto. Visível a até 100 quilômetros de distância, a luz dos canhões enchia os céus a 8.000 metros de altura. Era uma experiência quase religiosa. Os raios criavam uma verdadeira catedral de luz. Estas cenas raras capturaram o momento em que a luz de 134 canhões convergiam acima da tribuna de Zeppelin. Speer used them to create an effect of community in the sense that they surrounded the entire Zeppelin field, so thousands of people, and then the lights would form above your head, and it would give you the sense of being inside, although you were outside. O sucesso dos comícios de Nuremberg persuadiu Hitler que a cidade precisava de um lugar fechado para as grandes convenções do partido. Ele decidiu erigir o Palácio do Congresso, onde até 60.000 pessoas podiam se reunir para ouvi-lo discursar. Mas a construção seria totalmente diferente. Novamente, Speer buscou inspiração no classicismo, dessa vez no Coliseu. Hitler often talked about outdoing Rome, both architecturally and in terms of its military power. O Coliseu romano tinha 150 metros de largura. O de Hitler teria 220. Os arquitetos foram instruídos a imitar o Coliseu e a não usar concreto, mas apenas o melhor granito. Hitler queria prestígio. Queria edificações que durassem 1000 anos. We're in the lower arcade of the Kongresshalle. It has a tier exterior and it is built out of solid masonry. What we're seeing here is the facing of that masonry interior, which is made out of very, very hard granite. And it's also a very fine grained granite, so it was a very expensive, very high prestigious kind of stone. Embora externamente o Palácio do Congresso transpirasse sucesso e prosperidade, o interior jamais foi concluído. O início da guerra fez com que as paredes internas e os baldrames fossem abandonados. Paul Jascott queria descobrir como seria o projeto. Standing in the interior of what remains of the Congress Hall, there would be banked seating centered on a podium where the party leaders or Hitler would speak. At the top of the hall would have been a colonnade, and then the whole would have been capped by a ceiling which had a very large skylight, bringing the natural world inside. Falta o teto, não por desabamento nem bombardeio. Nunca foi construído. Com a guerra iminente, os alemães precisavam canalizar os recursos para outras urgências. Os operários jamais voltaram para terminar a obra. Agora os peritos especulam. O projeto poderia ser realizado na época? This would have been 200-meter spanning structure. There was no column support inside, and it's questionable whether they could have done that at this time. And we can certainly do it today. Agora, com tecnologia apoiada em plantas originais, foi possível saber como seria a aparência do Palácio do Congresso se os engenheiros terminassem a tarefa. Aqui, Hitler discursaria de um ponto central para mais de 50.000 pessoas. Speer e Hitler tinham definido no papel o que queriam. Estruturas que não só impressionariam, mas intimidariam a quem as visse. A fase seguinte seria uma demonstração de poder ao mundo. A Alemanha seria a anfitriã das Olimpíadas,
e Hitler pediu a Speer um novo estádio, maior que qualquer um já construído. Em 1934, iniciaram-se as obras do maior estádio da Europa, sede das Olimpíadas de 1936. Ele marcaria a entrada de Hitler no cenário internacional. Localizado a 8 quilômetros do centro de Berlim, o estádio chamaria a atenção do mundo para o crescente poder da Alemanha nazista. As obras custariam o equivalente a $250 bilhão. E 2 grandes setores acomodariam 110 mil espectadores. Mas os engenheiros de Hitler tinham apenas 3 anos para construí-lo. Naturalmente, eles temiam que o estádio não ficasse pronto no dia da cerimônia de abertura. Mas Hitler jamais aceitaria um não como resposta. Era preciso achar uma solução. Por isso, decidiram-se pelo rebaixamento da arena, isto é, da pista de esportes. Concrete construction was only needed for the upper tier, not for the lower tier. Isso reduziria o tempo de construção. Mas o que mais agradou a Hitler nessa solução foi a semelhança com a Arena de Roma, que também sofrera rebaixe. Ele deu vários palpites no projeto. O arquiteto do estádio, Werner Marsch, havia planejado uma fachada ultramoderna, toda de vidro. When Hitler saw these drawings, he got angry and he forced Marsch to change the plans. He wanted no glass elements in the stadium. Hitler queria um estádio de estilo clássico e exigiu que a fachada fosse revestida de pedra. Stone was really significant to Hitler because of its prestige, because of its permanence, and because of its use by previously powerful regimes. Esta não era apenas uma arena de esportes, mas uma monumental propaganda do nazismo. Em um lado do estádio foi erguida a majestosa Torre do Sino. Era a Torre do Führer. Sua presença intimidante e subjugadora seria um lembrete constante do poder de Hitler. De fato, durante os jogos, a polícia secreta usou a torre como ponto de observação. Quando Hitler comparecia, sentava-se com os auxiliares em um camarote especial, tal como os imperadores romanos diante da arena de gladiadores. Ele mesmo coreografou a festa de abertura. Pela primeira vez, um archote aceso foi trazido do Monte Olimpo para acender a tocha do estádio, um ritual que continua hoje. Poucos sabem que foi uma inovação nazista. O atleta que trouxe o archote rememorou o efeito produzido na multidão. Die Stimmung war einmalig, kann ich nur sagen. An der Strecke, die ich durchlaufen, nur das Feuer von dem Vorgänger in Empfang zu nehmen. A mensagem nazista era clara. Eles eram os herdeiros naturais das 2 grandes civilizações da história. Mas nem tudo saiu como Hitler queria. Embora os atletas alemães liderassem a tabela de medalhas, o astro de 36 foi Jesse Owens, um atleta afro-americano. Also, der Jesse Owens war bei allen Teilnehmern und allen Zuschauern der Held. Mit 4 Goldmedaillen ist ja auch also eine Persönlichkeit gewesen, die herausragte aus. Hitler ignorou o inconveniente fato de que o grande herói era um homem que ele julgava etnicamente inferior. Para ele, as Olimpíadas tinham causado o efeito desejado. A comunidade internacional ameaçara boicotar os Jogos, mas fora vencida por toda aquela pirotecnia. O estádio cumprira seu dever. Hitler sentiu-se extasiado e sua reação foi mandar construir outro estádio. O estádio germânico, muito maior e impressionante. The stadium was meant to be an even
greater expression of Hitler's claims for world domination. Just as the world was going to be dominated by the political will of Germany, so too would other aspects of life, including sports, for example, be also centered in the new peacetime empire of a German-dominated world. Hitler quis erguer um novo estádio em Nuremberg, onde se realizavam seus triunfantes comícios. Este lago artificial marca o ponto que ele escolheu e é o que sobrou da tentativa de construir um estádio para 400 mil pessoas. Nossa equipe reuniu os dados para reconstituí-lo. Behind me was the original location of the German stadium. What remains of that is the hole dug for the foundation. This stadium was a building site at least up until the early stages of the war. O engenheiro Ed McCain duvidou que o projeto fosse viável. There's 400,000 people got to use this thing. They've got to get in and out. They've got to be organized so that they can get to their seats, be served with hot dogs, use toilets and all the rest of it. As the stadium gets bigger and bigger and bigger, the queue times get longer and longer and longer. Speer tinha consciência do enorme desafio. O mais alto ponto do estádio ficaria 100 metros acima do gramado. Haveria elevadores capazes de transportar 100 pessoas por vez, mas ele se preocupava com a visibilidade do terceiro setor. It was important for them to know, for example, whether you could see so far below from such a high stadium that had never been tried before. That's the same thing that influences stadia design today. I mean, if you get too far away, there's simply no viewing experience whatsoever. A solução de Speer foi construir um modelo em escala das arquibancadas. Posicionando 60 homens no setor superior e verificando a linha de visão, ele se deu por satisfeito. Um estádio daquele tamanho era viável. A construção podia ser iniciada. Esse colosso teria uma área 4 vezes maior do que o Estádio Olímpico e teria acabamento em granito vermelho escolhido por Hitler. Tal exigência ia muito além do que era economicamente viável. The granite itself for the German stadium required 4 times the yearly output of the entire German granite industry merely to cover its facade. Hitler acreditava que quando a Alemanha alcançasse o poder mundial, todos os Jogos Olímpicos se realizariam no novo estádio. Enganava-se. Suspenso o programa, os recursos do país foram desviados para a guerra. O local viu-se abandonado e as fundações encheram-se de água. Um lago foi o que restou do sonho de construir o maior estádio do mundo. Todavia, imagens geradas por computação puderam revelar como seria sua aparência. Mas para Hitler, esse projeto era secundário. Seu grande interesse era e sempre foi a nova capital. A ideia era demolir Berlim e substituí-la pelo fruto de sua imaginação, que ele chamava de capital mundial. Germânia. Em Berlim, Hitler criou seu mais ambicioso projeto: substituir a cidade por uma nova capital, a capital do mundo. Ele a chamou de Germânia e ela seria a realização suprema do nazismo. Mas a Germânia jamais aconteceu. Agora, após examinar os arquivos oficiais de Berlim, a equipe descobriu pistas de como seria a cidade dos sonhos de Hitler. Klar, es ist wie alle großen Herrscher, sie wollen sich verewigen. Ja? Sie wollen also mit großen Architekturen ihre Macht demonstrieren und bei Hitler noch viel ausgeprägter die Macht über die Welt letztlich. As plantas revelaram uma ambição em escala gigantesca. It was the visual tip of the iceberg for a very extensive restructuring of the entire social, political, and economic order. Hitler odiava Berlim, uma cidade que considerava decadente e corrompida. He pointed to Berlin as a city that was not emblematic of the power of a real Germany. Particularly, he talked about, for example, Jewish department stores as being a sign of sickness, architectural sickness, but also, of course, political sickness of the regime.
Embora Hitler fosse eleito pelo povo alemão, na verdade apenas um entre 4 berlinenses tinha lhe dado o voto. Agora que se achava no governo, ele os faria pagar. Seus monumentos seriam construídos sobre os escombros da cidade. Uma maquete da época revelou a imensa ambição de Hitler. Mais de 60 mil apartamentos seriam demolidos e mais de 100 mil pessoas ficariam sem teto. O planejamento começou em 1936 e, para sua realização, Speer recebeu carta branca. As Inspector General of Building, Speer was not only independent of the state in many ways, but he was also in charge of a huge bureaucracy. This was dozens, if not thousands of people. O centro dos planos de Hitler era a chancelaria do Reich, parte palácio, parte centro administrativo. Um edifício luxuoso concebido para impressionar. The Reichschancellor was all about showing a very dominant Hitler to foreign dignitaries and foreign diplomats. Speer tinha 12 meses para construí-lo e contratou 4.500 operários que trabalharam dia e noite em 3 turnos. O edifício ficou pronto 2 dias antes do prazo. Hoje nada restou dele. Os bombardeios aliados não deixaram nem traço da chancelaria. Modernos prédios de apartamentos ergueram-se no lugar. O historiador Tony Letizier levou-nos ao local do prédio. We're walking westward along Vossstrasse, and we've just come to a bend in the road. It's from this point onwards extended Hitler's new Third Reich Chancellery, which was opened in January 1939, having taken only 1 year to construct. Para a inauguração, Hitler ofereceu um banquete a embaixadores e autoridades. Os convidados depararam com uma visão inesquecível. O salão de recepção era imenso, tendo ao fundo portas de quase 6 metros de altura que se abriam para outra sala decorada com mosaicos. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. From the end of this building to the next building we come to was the center section of Hitler's Reichschancellery. This gallery which confronted it was based on the idea of the Hall of Mirrors at Versailles, but Hitler wanted it bigger and better, so it was nearly 500 feet long. Hitler insistia que o chão fosse extremamente polido. Dizia que queria ver os diplomatas em terreno escorregadio. O ponto focal do edifício era o escritório de Hitler, enfeitado de couro vermelho e suásticas. Na verdade, o prédio todo demonstrava o poder de Hitler. Era um QG adequado de onde ele governaria o Reich. Embora nada tenha ficado, foi possível usar a tecnologia para revelar como era a chancelaria. Esse seria o centro administrativo de maior importância da Germânia. Contudo, a intenção era espalhar na cidade outras estruturas mais impressionantes ainda. Speer era o grande responsável. Gozando da absoluta confiança de Hitler, ele fora nomeado ministro de armamentos e enfrentava desafios imensos. A ambição de Hitler crescia à medida em que crescia o projeto da capital. Em uma visita a Paris, os monumentos neoclássicos despertaram sua admiração. Particularmente o Arco do Triunfo. Naturalmente, ele também quis um. O seu, todavia, seria 2 vezes mais alto e 4 vezes mais largo que o de Paris e ficaria no meio da capital. Pesaria 25 vezes mais que o outro, somando 2,5 milhões de toneladas. O que mais preocupava Speer é que Berlim, futura Germânia, ficava sobre um pântano. No centro de Berlim achamos uma pista. Os restos de um teste feito para saber se o arco de Hitler afundaria no solo.
Blocos maciços de concreto e aço foram erguidos no local escolhido para o arco. Conhecidos como GBK, iniciais em alemão de prova de carga, eles exerciam uma pressão de 5 kg por centímetro quadrado. O arquiteto Michael Richter investigou o local. Wir stehen im Berlin-Tempelhof vor dem Großbelastungskörper. Ein Versuch, zu prüfen, dass der Triumphbogen, den Adolf Hitler skizziert hatte, stehen könnte. Os engenheiros tinham uma fórmula simples. Se os blocos não afundassem mais do que 6 centímetros, o arco poderia ser construído. Havia uma câmara onde o teste foi monitorado. Wir kommen jetzt in die obere Messkammer. Hier wurden die eigentlichen Messungen ausgeführt an diesem Belastungskörper. Und von dieser oberen Messkammer geht es nochmal in 9 Meter Tiefe mit diesem Schacht zu weiteren Räumen. Na segunda câmara foi encontrado um alçapão. E abaixo dele, salas de teste utilizadas pelos engenheiros. Das ist der zentrale Schacht, der über 3 Ebenen in 9 Meter Tiefe hinunterführt und an dessen Ende sich 4 Kammern befinden, in denen die Messgeräte gestanden haben. As câmaras de baixo continham piezômetros que monitoravam a taxa de afundamento do GBK. Os engenheiros acompanhavam visualmente o afundamento. In diesem Pfeiler stand ein optisches Messgerät, das einen Punkt außerhalb des Belastungskörpers durch diese Sichtgasse, durch dieses Rohr angepeilt hat und dann seine Höhe verglichen hat mit diesem Pegel in der oberen Messkammer und damit das Sinken des Belastungskörpers feststellen konnte. O engenhoso teste provou que o solo de Berlim era instável demais para o arco. Die Versuche hier haben gezeigt, dass es nicht möglich gewesen wäre, den Triumphbogen zu bauen, ohne den Boden zu befestigen. Der Großbelastungskörper ist mehr als 18 cm in den Boden gesunken zwischen 1941 und 1944. Mas Hitler não aceitou o veredito e instruiu os auxiliares que procurassem outra solução. O GBK continua afundando até hoje. Os engenheiros prosseguiram na busca, mas o arco jamais foi construído. Pesquisando os planos e usando a tecnologia, chegamos ao resultado virtual do grande arco. Hitler e Speer não desanimaram com esse fracasso e partiram para outro projeto. O maior edifício de toda a Germânia, o Grande Domo. Essa seria a joia da supercidade, com um domo tão imenso que, dizia o folclore, abrigaria nuvens e chuvas. O projeto chegou ao limite do impossível em construção e exigiria a crueldade que se tornou marca registrada do nazismo, pois usaria a mão de obra escrava. Em 1936, Hitler revelou os planos de seu projeto mais ambicioso. Um imenso espaço cupulado, o Grande Domo. The Great Hall was the absolute focal point of the North-South axis. It was a gigantic building which had by far the largest dome in the world at the time. Essa seria a mais importante obra da Germânia, um símbolo de grandeza. Era a obra-prima em engenharia de Hitler. O terreno foi limpo e os operários contratados. As escavações começaram. Diferente de todos os monumentos projetados por arquitetos, o Grande Domo foi criado e desenhado por Hitler. Ele se inspirou em um dos mais famosos monumentos da antiguidade, o Panteão, em Roma, onde esteve em 1938. Hitler ficara impressionado, mas o seu seria ainda maior. What's really important to remember is that the scale is so much more gargantuan in the Great Hall. The Pantheon was already a large dome space, but the Great Hall was so much bigger. O engenheiro Ed McCain estudou a planta do Grande Domo. This isn't just 2 or 3 times bigger than the Pantheon. This is 8 times as wide as the Pantheon. 2.5 times the length of a football pitch.
You could fit 2 Saturn V rockets in there and still fly around the top in a small helicopter. This is just an enormous space, and nothing like it had been done before then, and in fact nothing like it's been done since. O Grande Domo simbolizaria o domínio de Hitler sobre o globo. No ponto mais alto, uma águia imperial teria nas garras não a habitual suástica, mas o mundo. O domo representava a abóbada celeste que abrangeria todo o império de Hitler. O interior pretendia imitar o panteão. Um grande nicho conteria uma águia imperial de 23 metros pousada sobre um púlpito. 3 setores de assentos cercariam o espaço central. Em volta, 100 pilares de 10 metros sustentariam a imensa cúpula. O prédio poderia receber 180 mil pessoas, que olhando para cima veriam um domo de 300 metros de altura. E a intenção era executar tudo em granito. Houve quem questionasse a possibilidade de executar um monumento assim colossal. Ed McCain fez os cálculos com base nas plantas existentes. This dome would have weighed in excess of 200,000 tons. That's about, 500 fully laden jumbo jets. And in order to see whether he was even vaguely right, we took his drawings and our understanding of what he tried to do and bunged it into one of our modern structural engineering packages. Rather to our surprise, found out that it could more or less be made to work as he imagined it. Mesmo tecnicamente possível, o tamanho do monumento causaria problemas. A condensação da respiração de 180 mil pessoas chegaria ao alto do domo e, resfriando-se, cairia como chuva. Para Ed, as proporções não o tornariam majestoso e sim ridículo. This is an absolute parody of the Pantheon. I mean, he's taken a very adjusted form and balanced form, structurally rational diagram, and turned it into an overblown, top-heavy, inflated in every sense of the word solution. And I really don't like it at all. I think it's irrational in structural terms, it's hideous in moral terms, and it really doesn't do any justice to its inspiration insofar as that was the Pantheon. O projeto jamais passou da limpeza do terreno. Os planos de Speer seriam frustrados pela guerra. Na periferia de Berlim, porém, pode-se ver até onde ele iria para realizar o sonho de Hitler. Ali existe um centro de produção de materiais de construção, revelador da natureza cruel dessa busca insensata pela glória. É um campo de concentração, Sachsenhausen. A Germânia seria feita apoiada no trabalho escravo. Sachsenhausen era o protótipo do campo de concentração, construído em triângulo, de forma a ser controlado por apenas uma metralhadora. Em 1938, uma nova construção foi-lhe acrescentada. Tratava-se de um porto. A produção do campo seria levada ao centro pelo canal. Speer had signed a contract with the SS for all the bricks that Sachsenhausen could produce. Given that Sachsenhausen was near Berlin, it was meant to be a major provider of bricks for the rebuilding efforts. Para os internados, trabalhar na produção de tijolos Klinkerwerks era o que mais temiam. The brickworks were feared by the prisoners because it was a punishment unit, and the conditions here were the worst in all the working units of the camp. Single prisoners and groups of prisoners were sent here to the Klinkerwerk to be killed by the brutal conditions of working here. So you can say that the Klinkerwerk was something like a death camp for the concentration camp Sachsenhausen. Sobrevivente do campo, Arden Kone relembra a aprovação. First of all, the winter was very hard. It was very cold. We didn't have appropriate clothing. There was little food too. It was a bad job, yes.
And as a young boy at that time, I thought that must be like hell. Mas a mão de obra escrava precisava crescer com a demanda. Em 1944, 3.500 pessoas haviam perecido trabalhando na olaria. The clinker works were the largest brickworks in whole Europe at that time, and tens of thousands of bricks should be produced here every day. A ambição de Hitler e Speer dependia de sacrificar vidas incontáveis. Deflagrada a guerra, surgiu um novo problema. Os bombardeios aliados ameaçavam destruir tudo o que Hitler e Speer haviam construído até então. De imediato, Speer iniciou uma bateria de testes. Queria criar uma capital à prova de bombas. Em 1941, a Europa era um campo de batalha. O Terceiro Reich estava determinado a conquistar o mundo. Hitler e o arquiteto Speer planejaram uma capital mundial que se chamaria Germânia. Tinham construído o Estádio Olímpico e a Chancelaria. O Grande Domo, outro estádio e um Arco do Triunfo já estavam projetados. Mas as bombas aliadas ameaçavam o grande sonho e eles resolveram que precisariam de materiais indestrutíveis. Até hoje é possível achar indícios dos testes secretos. Em um ponto remoto da floresta, a pouco mais de 1 hora de Berlim, ficava o local de experiências. Cercadas de ruínas, estas 4 torres são testemunhas de um projeto ultra-secreto de criar materiais à prova de bombardeios. The local population called this site Berlin Settlement. But this was a prohibited area and nobody had access to this site, nobody. Em 1941, Speer começou a identificar as estruturas e materiais mais resistentes a bombardeio. They had this idea to develop, to design air raid shelters integrated in normal dwellings. And they want to know how they have to build it, if they are bomb-proofed or not. A experiência era simples. Eles construíam torres e atacavam-nas de várias maneiras. The kind of ammunition which was used here includes all calibers of bombs and grenades, machine guns and cannons, and maybe they were checking rockets as well. Os engenheiros desenvolveram técnicas para reforçar paredes envolvendo o concreto com vergalhões de aço. Hoje, a alguns metros das torres, acham-se os restos de uma parede de 2 metros de espessura e 6 de altura. Ainda são visíveis os sinais de um forte impacto. Os testes tinham 2 propósitos. Qual seria a espessura ideal da parede para aguentar um ataque aliado? 2, quanto tempo levaria um projétil para atravessar a parede? Não há registros escritos desses testes. Se houve, foram perdidos ou destruídos. Mas ficou claro que os nazistas sabiam construir estruturas que sobreviveriam a ataques diretos. Também sabiam construir abrigos eficazes. O problema era o tempo e o custo em materiais e mão de obra. Embora Hitler ainda sonhasse em criar a supercidade de Germânia, foi obrigado a voltar-se para a defesa e sobrevivência. Eles teriam de criar mais de 1000 bunkers e 6 torres de defesa aérea em Berlim. Os abrigos existentes acolhiam apenas 10% da população. Assim, 200 milhões de metros cúbicos de concreto armado foram utilizados. Até hoje, nos subterrâneos de Berlim, jazem os restos do vasto complexo de bunkers. Poucos usuários desta fervilhante estação de metrô sabem que sob seus pés está um abrigo antiaéreo muito bem preservado. O abrigo foi construído para acomodar 1.400 pessoas, mas durante os bombardeios quase 5.000 se espremiam nas salas e quartos.
As you can see, in every room here we have a sign, and the sign tells us how many people are allowed to be in the room. Here it is 20%. But during the air raids, more and more people try to get safe inside the bunkers, and so in here, in this room, there were sometimes more than 60, 70 people. Não havia sistema de ventilação nem exaustores. As pessoas ainda enfrentavam a ameaça de vazamento de gás e, por vezes, tinham de evacuar o bunker em pleno ataque aéreo. A eletricidade era frequentemente interrompida, mergulhando o abrigo na escuridão. Os engenheiros adotaram uma solução drástica, dando aos abrigados a frágil claridade da tinta fosforescente. During the air raids, the light fails often, and so you have to be prepared. You see, in a dark bunker, you don't see anything, and therefore this whole room and many rooms inside here were painted with phosphorized color. Here you can see how it works. Assim como os berlinenses, o Führer também teve de se abrigar em um bunker. All important leaders in this time in the world has had his own bunker. Stalin, Mr. Roosevelt, for example, I'm sure, and Mr. Churchill. And so it's absolute normally that Hitler has had his own bunker in Berlin too. O bunker de Hitler foi selado pelos soviéticos, mas através de plantas e testemunhas oculares, podemos recriar o lugar onde ele passou os últimos dias. Rocco Smith é um dos últimos sobreviventes do bunker de Hitler. Quando o chamaram para ser seu guarda-costas, garantiram-lhe que era inexpugnável. Der Bunker war wie tot. Jeder hat nur geflüstert. Also ein bisschen Angst habe ich auch schon gehabt. Da habe ich dem Nachbar, der für Licht, Luft und Wasser gesorgt hat, dem Techniker, gesagt, er war bei dem Bau des Bunkers anwesend. O bunker era quase à prova de bombas. As paredes e o teto tinham 4 metros de espessura. Der Bunker war kein Wohnbunker. Das war ein Luftschutzbunker zum Schutze bei Fliegeralarm. Kein Komfort da drin, gar nichts, und kleine Räume von 10, 12 Quadratmeter. Pelo menos os ocupantes estavam a salvo de bombas, mas ninguém podia fugir do fato de que acima deles a guerra estava perdida. O mundo de Hitler encolhera-se para um punhado de salas. Uma tumba de concreto. Lá em cima, as bombas destruíam Berlim, junto com qualquer possibilidade de que a fantasiosa Germânia viesse a existir. A dupla Hitler-Speer, que começara havia 11 anos com tanta ambição, chegava a um fim melancólico. Embora tenha sido modernizado, o Estádio Olímpico de Berlim é o único monumento de Hitler que sobreviveu intacto. A tribuna Zeppelin, semi-destruída por bombas aliadas, acha-se abandonada. O Palácio do Congresso jamais foi terminado. Da chancelaria, QG de Hitler, não ficou pedra sobre pedra. As construções do Grande Estádio, do Arco do Triunfo e do Grande Domo foram todas abandonadas. The architectural dreams for Berlin and the ideological dreams of Germania were, of course, a disaster. They resulted in the almost total destruction of many German cities, including Berlin, as well as the absolute downfall of the state. Hitler, por fim, suicidou-se em 30 de abril de 1945, sabendo que a guerra estava perdida e que a Alemanha achava-se em ruínas. O arquiteto Albert Speer foi preso, julgado e condenado a 20 anos de prisão. Morreu livre em Londres em 1981. Se o sonho se realizasse, Berlim seria hoje dominada por grotescos monumentos como o Grande Domo e o Arco do Triunfo, que deviam glorificar o regime nazista. Berlim seria a capital de um mundo controlado pelo nazismo. E nossas belas cidades
reconstruídas à sua imagem e semelhança.